Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José e convido você, já que você está nos acompanhando em todos os nossos vídeos, quero convidar você a deixar o seu like, a compartilhar os nossos vídeos e também a se inscrever no nosso canal. Se você estiver nos acompanhando pelo programa Assembleia de Deus em seu lar, transmitido pela RBA, eu convido você a também ir no YouTube, no canal Fé e Determinação, e a conhecer muito dos outros nossos trabalhos que existem também no YouTube. E vamos fazer a apresentação como todo esse trimestre sobre o tripé da raça humana, a origem, queda e redenção. É um trimestre que estamos falando sobre a antropologia bíblica, o que a Bíblia fala do homem. Meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui também te agradecer, meus amigos queridos, que nos acompanharam em todo esse trimestre nos nossos vídeos. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde. Estamos hoje na última lição desse trimestre e queremos, em nome do Senhor Jesus, te agradecer por fazer parte da nossa jornada, do nosso trabalho. O tema da lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. E o primeiro tópico fala o nascimento do novo homem. Os subtópicos apresentam-se: primeiro, nascido não do sangue nem da carne; segundo, nascido de Deus; terceiro, nascido da água; e quarto, fala sobre nascido do Espírito Santo. Muitas especulações foram faladas e completamente mostradas por intermédio de comentários e de livros acerca de Nicodemos. Na leitura bíblica em classe, você percebe que a personagem principal ali é Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos ou de Nicodemos com Jesus. A Bíblia narra quem era Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu e principal entre os judeus. Ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega para descrever o cargo, a função de Nicodemos é archon, do grego koiné, que significa governador. É um termo usado para os membros do Sinédrio ou os líderes dos judeus. É importante também salientar que quando olhamos para o que este primeiro tópico nos apresenta, ele nos narra, por exemplo, nascido não do sangue e nem da carne. A partir do momento que alguém passa a crer no Evangelho, a ouvir a palavra de Deus, a abrir o seu coração e atender o chamado do Mestre, esta pessoa, ela se torna, na verdade, uma nova vida, um novo homem, uma nova pessoa. Ela passa por um processo do nascido, ou do nascimento, ou do novo homem, com uma nova mente, com uma nova mentalidade, através das Escrituras Sagradas. Um outro ponto também para salientar é que é nascido de Deus, como é dito aqui no subtópico. Esse processo de nascido de Deus, alguém que chega a virar as costas para o mundo, que chega a se arrepender dos seus pecados,
que passa a crer e aceitar e receber a mensagem do reino, a mensagem da salvação. Paulo, o apóstolo dos gentios, dá a eles uma mensagem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ou seja, o cristão não é mais para ficar focado no passado. A vida dele é o presente e o futuro, porque o passado, o sangue inocente de Jesus o lavou, o santificou e o limpou. Todo esse processo é que a pessoa passa a morrer para o mundo e passa a viver uma nova vida com Deus. Terceiro ponto, o subtópico que fala de nascido da água. Meus amados e queridos irmãos, existem alguns mandamentos pautados para a igreja primitiva e ordenanças. Entre elas, tinha que ter, na verdade, a memorização, ou seja, a manifestação do servir a ceia ou do cear, tinha que estar em memória da igreja primitiva, para relembrar o sacrifício do Calvário, apresentando o pão, representando o corpo, e o vinho, representando o sangue inocente de Jesus. E um outro é que a igreja tinha que batizar. Recomendações bíblicas nos evangelhos nos diz que o batismo é nítido quando a Bíblia narra e fala que todo aquele que era agregado, recebia o chamado, aceitava o Salvador, decidia seguir a Cristo, ele tinha que passar pelo processo do batismo em águas. O batismo em águas é narrado ou por aspersão ou por imersão. Aspersão, por exemplo, alguns batistas e presbiterianos e wesleyanos, eles adotam o batismo por aspersão, um pouco de água na cabeça daquele que está se batizando. Ou o batismo de imersão. Imersão vem de imergir, de mergulhar. Nós, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos como convicção doutrinária que o batismo bíblico ele é por imersão, é por mergulho. Tanto é que quando uma pessoa é batizada nas águas, o batizador, o oficial, o ministro, o presbítero, o pastor ou qualquer outra pessoa que tenha autorização para batizar, esta pessoa ela vai falar para aquela que é candidato a se batizar. Na hora do batismo, quer seja em rio, no igarapé, em águas correntes ou no tanque, ele tem que falar pelo menos 3 coisas. A primeira, se a pessoa crer que Jesus é o Senhor e o único suficiente Salvador. A segunda, se a pessoa crê que Jesus tem poder para perdoar pecados. E a terceira, se a pessoa crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, que salva, cura e batiza e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, ali naquele momento, o membro ali, ele vai passar a se tornar membro, vai ser batizado e vai fazer uma nova jornada de sua vida. É um novo tempo na sua vida. Vai ser membro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, e essa pessoa, ela vai se tornar, na verdade, membro do corpo de Cristo de forma bem efetiva e comprometida. Um fator também é quando é dito aqui no 4º subtópico, nascido do Espírito Santo. Nascido do Espírito Santo. É interessante que precisamos entender esse subtópico, o que quer dizer regeneração.
regeneração quer dizer, na verdade, revivificação, quer dizer refortalecimento. Por quê? Porque quer dizer reviver. A Bíblia diz que o homem, sem conhecer a Deus, que não conhecia o seu Salvador, ele estava morto nos seus delitos de pecado. A Bíblia fala, quando ele passa a ter um encontro com Deus, a sua vida ela é revivificada pela presença do Espírito Santo. Como disse Paulo, dizendo ele nas suas convicções, que já não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive nele, ou seja, por intermédio do Espírito Santo, toda pessoa que passa a ter um compromisso com Deus, ela passa a viver uma vida com o Espírito Santo. Outro fator que precisamos aqui pontuar é o que diz no segundo tópico, onde apresenta a justificação do novo homem. Onde apresenta essa justificação do novo homem? No primeiro subtópico apresenta a inutilidade da justiça humana. O segundo fala a maravilhosa doutrina da justificação. E a terceira fala o novo homem é justo. Amados, quando é narrado isso, percebemos nitidamente o que diz a Isaías, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 64, versículo 6, onde narra as nossas obras, elas são conhecidas e são como que trapos de imundície. Ou seja, o que é trapo de imundície? É como se fosse, ou é uma ideia de percepção de um absorvente usado. Essa característica que precisamos entender é que Deus ele não quer que o homem se glorie. Ele não quer, na verdade, que a glória esteja no homem. Apesar de existir tantos exaltados, estrelas, gospel que existe tanto para pregar ou para cantar, mas o mais esforçado de todos os homens, mas a Bíblia diz que tudo tem que ser feito, na verdade, para Ele, nele e para Ele, e para a glória dele. Quando a pessoa pensar em se exaltar, ela tem que entender o que diz esse texto, livro de Isaías, capítulo de número 64, versículo 6, que as nossas justiças, olha só, isso tudo é para a gente entender que nós somos salvos, é pela misericórdia, é pela graça do Salvador. Um fator também interessante é o que diz no segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. E é o que entendemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, que é dito: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós fomos justificados porque a dívida foi paga. Nós tínhamos um débito muito alto. E a palavra de Deus nos fala que o Salvador, ele não foi assassinado. Ele não sofreu nenhum homicídio. A Bíblia diz que a vida ele entregou por nós, de forma voluntária. Um fator também interessante é o que narra o terceiro subtópico. O novo homem, ele é justo. Amados, precisamos ter essa percepção, porque o novo homem, apesar das suas fragilidades, apesar das suas fraquezas, apesar de todas as suas falhas, mas a partir do momento que Deus o limpa, o transforma, o perdoa, o passado não interessa. A palavra de Deus nos narra que
que o ladrão na cruz, em um momento de arrependimento, o Senhor deu a ele a palavra do perdão e da justificativa. Ele foi justificado diante de Deus. O outro que não creu, não acreditou na mensagem, ele não foi. Por quê? Porque o que se arrependeu alcançou a justiça de Deus. E a justiça de Deus na vida do homem é o perdão de todos os nossos pecados. Olhando aqui para o terceiro tópico da lição, a santificação do novo homem. E os subtópicos narram, primeiro, a santificação como posicionamento. O segundo, a santificação como processo. O terceiro, a santificação é a vontade de Deus no homem. Queridos, quando se refere à santificação do novo homem e a santificação como posicionamento, é importante que você entenda que você não é um pecador lutando para ser santo. Não, a Bíblia não te vê assim. Os conselhos bíblicos do Evangelho não te vê assim. A Bíblia diz que você é um santo lutando contra o pecado. Observe, Deus não olhou Jacó como Jacó e como todos olhavam. Deus olhou para Jacó como Israel. Deus olhou para Abraão não como Abrão. Deus olhou para Abraão. Quando Deus olhou para Saulo, não olhou para Saulo como Saulo, olhou para Saulo e já viu Paulo, o maior apóstolo de todos os outros. Então, o que é interessante é que o processo da santificação como posicionamento, precisamos entender, primeiro, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Igreja, o termo igreja, é um povo tirado para fora. Um povo que estava no mundo e foi tirado para fora do mundo. Assim era eu e assim era você. No segundo subtópico, olhamos aqui a santificação como o processo. Amados, é importante que venhamos perceber que muitas das vezes pedimos perdão, nos arrependemos, pecamos muitas das vezes naquilo que pedimos perdão e muitas das vezes erramos de novo, porque nós temos que entender que a santificação é como um processo. Nós não vamos deixar de ser homens, de ser falhos, porém a Bíblia Sagrada nos assegura que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno, não lhes toca. A Bíblia Sagrada nos garante o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que é dito, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Com a santificação é um processo, nós vamos amadurecendo, nós vamos ganhando maturidade, nós vamos ganhando aprendizado, e nós vamos, na verdade, aprendendo o caminho, e esse caminho está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Porém, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. De repente, os primeiros raios de luz é a luz da aurora. Conforme os minutos e as horas vão passando e o tempo, aí se torna um dia perfeito. Assim é a vida do cristão. Ele passa a ter maturidade,
mais aprendizado, mais crença, mais fé, mais convicção, e a sua vida passa a ser a estatura de um varão perfeito. Também, olhamos o que diz a palavra de Deus, é que em Efésios capítulo 4, versículo 13, ela nos narra sobre maturidade, que é o processo, esse entendimento, ou seja, nós não somos mais meninos na fé, nós já estamos crescidos, já não nos alimentamos mais daquele leitinho, sabe? Pelo contrário, já estamos, na verdade, precisando de alimentos mais sólidos, mais suficientes. O terceiro subtópico fala: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. E aí entendemos, primeiro, um compromisso com Deus, com a igreja, com a família, inclusive com a nossa consciência. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus, como seus imitadores, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. É interessante que eu vou repetir para você, para concluir esta aula. Você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre e te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e te dê várias e várias vitórias. Eu quero orar por você. Amado Deus e Pai que estás nos céus, aqui está cada pastor, cada presbítero, cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos ouve, que o Senhor venha dar vitória, paz, bênção na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e até a próxima aula. Que Deus te abençoe e te guarde.